Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, será um prazer trabalhar com vocês. Quero parabenizá-los pela escolha do curso, tenho certeza de que vocês serão excelentes profissionais. Sou a professora Cláudia, sou formada em Letras e tenho mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho com a graduação presencial desde 2010 e na educação à distância desde 2009. E essa é uma das áreas que eu mais gosto. Vamos iniciar agora a disciplina de Língua Portuguesa. Nessa disciplina, nós iremos rever as noções básicas de nossa língua materna, além de discutir e resgatar algumas regras, conceitos e definições que a sustentam. Porque o objetivo dessa disciplina é tornar o falante da língua portuguesa mais competente, mais criativo no trato com as palavras e mais seguro para desempenhar suas atividades do cotidiano e no convívio social. A ementa da disciplina contempla a leitura, a linguagem, o texto e os gêneros textuais. A disciplina tem como objetivo geral proporcionar a aprendizagem referente aos elementos linguísticos, discursivos e enunciativos que compõem a estruturação de diferentes gêneros e tipos textuais, tomando como ponto de partida a teoria da leitura como perspectiva de abordagem. E como objetivos específicos, iremos reconhecer a língua como um fenômeno cultural, além de identificar os mecanismos de produção de sentidos no processo de leitura. O nosso caderno didático está dividido em linguagem, leitura e texto. Dessa forma, nós iremos ler bastante e produzir diversos gêneros textuais para que possamos aprimorar as nossas habilidades de ler e escrever. A metodologia da disciplina consta de atividades de leitura, participação nos fóruns e chats, além da realização das provas e seminário. A avaliação será feita da seguinte forma. Os nossos instrumentos de avaliação serão um AA, um AO, um AP, um ST, o PAV e um AT. A AA é uma atividade de aprendizagem no valor de 10 pontos. A AO é uma avaliação online no valor de 20 pontos. A AP é uma avaliação presencial semestral. O valor dela é 30 pontos. O seminário temático tem o valor de 20 pontos. O PAV é a participação no ambiente virtual, então toda a participação de vocês nos fóruns de discussão será avaliada no valor de 10 pontos. Além disso, haverá uma autoavaliação no valor de 10 pontos. Então, trabalhar com educação à distância exige dedicação e comprometimento. Então, faça a programação de estudos diária para vocês não perderem nenhuma tarefa. Bem, no ambiente virtual, a nossa disciplina está dividida em 4 unidades. Para cada unidade, haverá o tempo de estudo de 1 semana. Por isso, vocês devem se programar para as leituras e atividades referentes a cada unidade. O estudo de cada unidade será feito através dos fóruns de discussão. A primeira unidade contempla o tema linguagem. Na segunda unidade, o tema é leitura. A terceira unidade é sobre texto e a quarta unidade terá os temas linguagem, leitura e texto. Em todas as unidades teremos fóruns de discussão, chats e atividades referentes ao conteúdo estudado. Então, para a aprendizagem da disciplina, é de suma importância que vocês entrem em contato com os tutores, o tutor presencial que fica no polo da cidade de vocês, que terá o contato direto com vocês, e o tutor à distância, que vocês irão entrar em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Além do professor formador, que sou eu, que vocês também entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. A disciplina de língua portuguesa é a base para as outras disciplinas, porque é por meio da linguagem que nós expressamos nossas certezas, nossas angústias, alegrias, nossos conhecimentos e opiniões. É através da língua portuguesa que passamos a entender os textos das outras disciplinas. Por isso, ela é o alicerce para as outras matérias. É o que eu sempre digo aos meus alunos, é por meio da linguagem que nós conseguimos o nosso objetivo. Precisamos aprender a maneira correta de empregar as palavras para que o nosso objetivo seja alcançado, seja ele para pedir algo, vender algo, persuadir alguém ou apenas esclarecer alguma coisa.
Muitas pessoas, muitos alunos se perguntam o motivo de estudar a língua portuguesa, já que são falantes da língua portuguesa. Assim, por exemplo, para que eu vou estudar língua portuguesa se eu já falo língua portuguesa? Mas é importante ressaltar que saber falar a língua portuguesa não é a mesma coisa que dominar a língua portuguesa. Aí vocês podem se perguntar, não é a mesma coisa? Claro que não. Todo falante nativo sabe falar a própria língua porque a língua materna é a língua que ele sempre teve contato. Mas saber falar é diferente de dominar a língua, porque o que estudamos na disciplina de língua portuguesa é o domínio das normas e regras que regem a língua portuguesa, porque é a língua que nos faz diferente e nos faz ver a vida com novos olhares. Ou seja, a disciplina de língua portuguesa proporciona ao falante a oportunidade de exercer a linguagem da melhor forma. Vamos pensar no exemplo simples. Um jovem que vai a uma entrevista de emprego deverá adequar sua linguagem ao contexto sociocomunicativo. Ele deverá usar uma linguagem mais formal, não poderá fazer uso de gírias, por exemplo. E esse mesmo jovem, ao encontrar seus amigos em um bar, não deverá usar a linguagem mais formal que foi usada na entrevista de emprego, visto que a situação sociocomunicativa é outra. Então, o estudo da língua portuguesa dará ao falante a oportunidade de adequar a sua fala aos diversos tipos de situações comunicativas. Por isso, eu espero que vocês se dediquem ao máximo a essa disciplina e que ao final dela vocês consigam elaborar textos adequados ao interlocutor e à situação comunicativa, além de se tornar um leitor crítico e reflexivo. A nossa primeira unidade é intitulada Linguagem, Língua e Fala. E o nosso objetivo aqui é fazer vocês refletirem sobre a importância da linguagem para a comunicação humana e conhecerem os principais elementos que constituem o processo comunicativo. Então, iremos agora esclarecer os conceitos básicos da linguagem. Sugiro que vocês tenham papel e lápis em mãos para fazerem as anotações que julgarem importantes. Antes de iniciarmos sobre linguagem, gostaria que vocês acompanhassem a leitura de um trecho de um poema de Viviane Mosé. Ela é doutora em filosofia e esse poema ela escreveu sobre as palavras. Esse poema está no livro Receita para Lavar Palavra Suja, da editora Arte Clara, publicado em 2004. Receita para lavar palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso. O que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra. Depois enxaguar em água corrente. São poucas as que ainda permanecem sujas, depois de submetidas a esses cuidados, mas existem aquelas. Muito valioso na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso, conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misturem seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite, permita que se deite não ao seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar a convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Gostaram do poema? Eu acho um dos poemas mais lindos e é apenas um trecho dele. Vocês perceberam como é rica a nossa linguagem? Poder escrever um poema sobre o poder das palavras, saber reconhecer uma palavra limpa, fazer uso dela, saber lidar com as palavras, porque as palavras têm o poder de curar, de ferir, então temos de saber usá-las da melhor forma possível e sempre a nosso favor. Agora então vamos conceituar a linguagem. O que vocês entendem sobre linguagem? O que vem à mente de vocês quando eu faço essa pergunta? Linguagem seria fala? Linguagem seria comunicação? Linguagem seria idioma? Ao pensarmos em linguagem, temos de levar em consideração outros conceitos, como língua, fala e gramática.
A linguística moderna define a linguagem como manifestação da língua. Isto é, a linguagem pertence ao domínio individual, porque é propriedade inata ao ser humano, e social, porque só existe em sociedade. Através da linguagem, podemos entender o mundo e nos fazermos entendidos por ele. Por meio da linguagem, nos fazemos humanos, seres pensantes, falantes, socializáveis, emitimos e ouvimos sons, escrevemos, persuadimos, dominamos e somos dominados. Já a língua é ampla, coletiva e está à disposição de todos os falantes. A língua obedece a padrões criados pela própria comunidade. Logo, um falante não pode modificá-la. Isso implica dizer que a língua é convencionada, ou seja, nós não temos o poder de decidir sobre o nome das coisas. Nós não podemos modificar o nome das coisas porque a nossa língua obedece a normas que já foram prescritas. Então, nós brasileiros falamos o português, os franceses falam o francês, os colombianos falam o espanhol, cada um com sua língua específica. A língua é a parte social da linguagem. A fala, ao contrário da língua, é individual, representa o uso particular de quem se faz da língua. O falante tem a liberdade de buscar na língua os recursos que ela oferece conforme suas necessidades. Ou seja, a fala é dinâmica, a fala é particular, é o ato individual de cada falante. Outro conceito pertinente ao estudo da linguagem é o conceito de gramática. Sabemos que existem vários tipos de gramática, mas a gramática que interessa aos nossos estudos é a gramática normativa. A gramática, diferente da linguística, não reconhece a diferença entre fala e escrita e considera que a escrita é o modelo de correção para a língua falada. A posição da gramática é normativa, ou seja, ela dita as regras para o uso considerado correto da língua. Já a linguística, não há uso melhor ou pior da língua. O objetivo da linguística é descrever as línguas apenas, porque, para o linguista, as línguas naturais são apenas diferentes e sua função é a de comunicar. E qual é a importância da comunicação humana? A comunicação é o centro de todas as atividades humanas. Nada acontece sem que haja comunicação. E comunicar não é apenas transmitir ou receber informações. Comunicação é uma troca de conhecimentos e de entendimento. E ninguém entende ninguém sem considerar além das palavras, sem considerar as emoções, o contexto e a situação em que se tenta trocar conhecimentos, ideias ou qualquer outra mensagem. Vamos pensar em um exemplo simples de comunicação. Vamos pensar, por exemplo, num casal de namorados. Numa pracinha, conversando, e a namorada olha nos olhos do namorado, pega as mãos dele e diz assim: "Eu te amo". O namorado apenas a olha, parado, e não responde nada. O que vocês acham que ela deve pensar diante dessa atitude comunicativa? O normal não seria uma resposta? Então, o que é comunicar? Comunicar é estabelecer uma relação com alguma coisa ou com alguém, transmitindo sinais através de um código que pode ser convencionado. A comunicação deve acontecer de maneira lógica, clara e coerente, porque ela é a base das relações entre os homens. Para que a comunicação ocorra de maneira clara, é preciso que o falante saiba como funciona o processo de comunicação. No processo de comunicação, nós temos o código, que é definido como qualquer conjunto de símbolos usados na transmissão e recepção de uma mensagem. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo a ser transmitido por um emissor. Temos o referente, que é o contexto em que estão inseridos o emissor e o receptor. O emissor ou emitente, que é quem transmite a ideia. E temos o receptor, que é quem recebe a mensagem. E temos o canal de comunicação, que é o meio que faz uma mensagem chegar a outra pessoa. Agora, existem elementos que podem interferir na mensagem, fazendo com que ela perca qualidade ao chegar ao receptor. Esses elementos são o ruído, que é a interferência, que pode ser um barulho, por exemplo.
Em sala de aula, podemos ter como ruídos o barulho do ventilador ligado ou uma conversa paralela entre os alunos, interferindo na mensagem entre o professor e os alunos. Temos também a ambiguidade, que é a desorganização da mensagem. Por exemplo, se eu digo a vocês assim: o cachorro do vizinho morreu. O que vocês vão pensar? A mensagem ela ficará ambígua, porque não saberemos quem morreu, se foi o vizinho ou o cachorro. E outro tipo de interferência que temos é a redundância, que é a repetição desnecessária de palavras. Na fala, isso acontece muito com as expressões entrar para dentro, descer para baixo, hemorragia de sangue, a TV sair fora do ar. São diversas as redundâncias. Vocês se lembram de alguma? Um outro exemplo simples de ambiguidade que acontece no cotidiano é a frase: o ladrão matou o policial dentro de sua casa. Então vocês se perguntam, matou na casa de quem? Na casa do ladrão ou do policial? Essas interferências acontecem sempre no cotidiano, mas na fala do dia a dia, o falante pode rapidamente corrigir o erro e fazer com que a mensagem seja entendida, o que não acontece na escrita. Na escrita, o escritor não está do lado do leitor para tirar as dúvidas que surgirem ao longo da leitura do texto. Por isso, os vícios de linguagem devem ser evitados na escrita e, se possível, na fala também. Temos, além dos processos comunicativos, as funções da linguagem, porque toda mensagem tem um objetivo específico, uma intenção que orienta a sua produção. A mensagem pode ter a finalidade de informar, persuadir, provocar humor. Pensando nisso, há a classificação das funções da linguagem. Elas são expressiva, conativa, referencial, fática, metalinguística e poética. A função referencial ou informativa está centrada na informação e pode ser chamada de denotativa ou informativa. O seu objetivo é informar. Ela aparece em livros de estudos, bulas de remédio, manuais de instruções. Já a função expressiva ou emotiva é aquela que o emissor expressa seus sentimentos, emoções, opiniões, resultando em um texto subjetivo, escrito em primeira pessoa. Ela aparece em poemas, músicas. Já a função conativa ou apelativa é aquela que influencia o comportamento do receptor. A mensagem é estruturada em torno de um verbo no imperativo porque expressa ordem, pedido, é encontrada em anúncios e propagandas. A função fática está relacionada com o canal. Ocorre quando se tenta estabelecer, manter ou cortar o contato entre o emissor e o receptor. Como exemplos, temos uma conversa ao telefone, um bom dia a uma pessoa, por exemplo. A função metalinguística aparece na mensagem em que usamos o código para explicar o próprio código, ou seja, ela é encontrada nos dicionários. E a última função é a poética, que é aquela em que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, quer na combinação das palavras, quer na estrutura da mensagem. É importante ressaltar que as funções da linguagem estão centradas nos elementos de comunicação e cada uma delas assume um objetivo específico na comunicação. Vejamos novamente o processo de comunicação e em quais elementos as funções estão centradas. Centrado no referente, temos a função referencial. Centrado no emissor, temos a função emotiva. Centrado no receptor, temos a função conativa. Centrado no código, temos a função metalinguística. Centrado na mensagem, temos a função poética. E centrada no canal de comunicação, temos a função fática. Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar em muito nossas habilidades linguísticas. A próxima subunidade do caderno didático é sobre as variações linguísticas. Nosso contato diário com outros falantes em ambientes diversos confirma que não há uniformidade no uso da língua. As pessoas se expressam de maneiras diferentes e isso é natural no interior de uma mesma língua. Essas diferenças podem se manifestar em relação ao vocabulário, à pronúncia, à morfologia e à sintaxe.
Elas aparecem fortemente ligadas ao falante e são justificadas por motivos culturais, sociais, históricos, religiosos. Essas variações são chamadas de variações linguísticas. Podemos perceber essas variações em todos os ambientes. Cada falante se comporta de uma forma perante a língua. Uma pessoa mais velha não terá o mesmo jeito de falar do que uma pessoa mais jovem. Essas variações ocorrem devido a fatores geográficos, socioculturais, históricos e contextuais. A variação geográfica se caracteriza pelo acento linguístico. O acento é a altura, o timbre e a intensidade do som ao pronunciar as palavras. Os habitantes de cada região apresentam melodias frasais diferentes que os distinguem dos falantes de outras regiões. As características comuns da pronúncia de cada região é chamada de sotaque. Existe então o sotaque mineiro, baiano, paulista, enfim, no Brasil existem vários sotaques. No caderno didático, na página 60, há o exemplo da música Cuitelinho, como exemplo da variação regional, própria do espaço geográfico rural. O exemplo simples dessa variação é o nosso sotaque também. Nós mineiros temos o costume de falar assim: você aceita um cafezinho com queijinho? Nós temos o costume de não finalizar as palavras e então temos cafezinho no lugar de cafezinho e queijinho no lugar de queijinho. Além disso, a maioria de nós, e eu me incluo nisso, fala de uma forma cantada, ou seja, alonga as sílabas na hora de falar. Por exemplo, um exemplo simples é falar assim: você tá boa? Aí a outra responde: eu tô. Há uma entonação maior na hora de falar e que passa despercebido pela maioria dos falantes porque todos falam da mesma forma. A partir de agora, façamos o teste para perceber as variações existentes na fala de vocês. Comecem a prestar atenção nas pessoas que convivem com vocês. Pais, irmão, namorado, namorada. A entonação na hora de falar vai variar de pessoa para pessoa. A outra variação que temos é a variação sociocultural, porque as condições sociais influenciam decisivamente o modo de falar dos indivíduos. A idade, a experiência de vida do falante, seu grau de maturidade condicionam sua atuação linguística. Existem as diferenças fonológicas do tipo mulher no lugar de mulher, Cláudia no lugar de Cláudia, e na morfologia, como exemplo, temos nós vamos no lugar de nós vamos, as meninas no lugar de as meninas. As variedades faladas pelos indivíduos de classe social menos favorecida são denominadas populares, enquanto as variedades cultas associam-se às classes de maior prestígio. No entanto, existe no Brasil uma tendência à discriminação da variante popular, geralmente fundada nos preconceitos de que seus falantes não dominam a norma padrão. Isso é um equívoco, porque sabemos que os erros são cometidos pela maioria dos falantes, independente da classe social. Outros fatores responsáveis pelas variantes socioculturais são idade, raça, religião e profissão. Por exemplo, é mais comum às mulheres o uso de diminutivos, como comidinha, belezinha, e dos homens é mais recorrente o uso de aumentativos, por exemplo, amigão, carrão. Além desses exemplos, algumas palavras de nossa língua se destinam exclusivamente ao uso pelas mulheres, como a palavra obrigada, grata, eu mesma, e outras apenas ao uso do sexo masculino, como obrigado, grato e eu mesmo. A profissão também condiciona o falante ao uso de expressões típicas de sua área de atuação. Profissionais da área médica, por exemplo, têm gírias específicas com as quais interagem, mesmo à vista do paciente leigo no assunto, sem que este compreenda de que se trata. A idade é outro fator que influencia as diferenças socioculturais de adolescentes e idosos. Percebemos então que a fala é o produto de tudo aquilo que nos fez chegar ao que somos hoje. O convívio com nossa família, com os amigos, os livros que nós lemos, nossas crenças, nossos valores, enfim, é a nossa experiência de vida que determina nossas escolhas linguísticas e nossas escolhas nos dão a nossa identidade. A nossa identidade depende das escolhas que fazemos no decorrer de nossa vida. Existe também a variação histórica, que é aquela que ocorre por um processo natural de desenvolvimento e enriquecimento das línguas, ocasionado
pelo avanço social, político, tecnológico, científico e cultural das sociedades. Então, com a evolução da língua, existe o envelhecimento das palavras com o decorrer do tempo. Algumas palavras entram em desuso. Por exemplo, existe a palavra algibeira, que caiu em desuso e hoje se fala bolsa ou bolso. Meu avô, sempre que ia comprar uma camisa, dizia assim: só compro camisa com algibeira. Algibeira é aquele bolso, porque preciso colocar a palha para fazer cigarros. Atualmente não se usa mais a palavra algibeira e talvez nem o cigarro de palha. As palavras em desuso são chamadas de arcaísmos e as palavras de criação recente são chamadas de neologismos. Vocês podem me dar exemplos de palavras que são arcaicas e palavras que são novas, ou seja, os neologismos? Na cidade de vocês, algum neologismo que está em uso agora? Pensem e me respondam daqui a pouco. A última variação linguística é a variação contextual, ou seja, são as variações decorrentes da situação de comunicação. Um falante não utiliza a mesma variante em todas as suas atividades linguísticas. No ambiente familiar, por exemplo, em que as pessoas não estão preocupadas com uma comunicação dentro da norma padrão, o falante usará uma linguagem mais descontraída. No ambiente de trabalho, certamente utilizará a linguagem mais técnica e específica de sua profissão. Em algum evento social de caráter cerimonioso, utilizará uma linguagem mais formal, diferentemente do que faria se estivesse assistindo a uma partida de futebol. O falante irá escolher a modalidade de linguagem mais adequada à situação comunicativa. Então, o falante pode variar a sua fala, usando variantes linguísticas diferentes conforme a circunstância em que se dá a comunicação. Essas variações de uso da língua por um mesmo falante recebem o nome de registros ou níveis de linguagem. Estudiosos da sociolinguística consideram que são 3 os níveis de linguagem: nível culto, nível familiar e nível popular. O nível culto corresponde à linguagem cuidada, com observância às normas da língua padrão, utilizado por falantes altamente escolarizados. É empregado principalmente na forma escrita e em situações de maior formalidade. O vocabulário é amplo, apurado, preciso e as construções são mais elaboradas. O nível familiar representa a linguagem que foge às formalidades e aos requintes gramaticais. Pode servir tanto à utilização oral como à escrita. Caracteriza-se por construções gramaticais mais simples, incluindo frases frequentemente curtas e coordenadas, além de repetições. É um uso intermediário das categorias culta e popular. Caracteriza geralmente pelo falante medianamente escolarizado. E o nível popular constitui uma variante de menor prestígio. Representa um ato de fala mais descontraído, espontâneo, concreto e subjetivo. Distancia-se das normas gramaticais, o vocabulário é restrito, aparecendo redundâncias e gírias. Caracteriza o falante com baixo ou nenhum grau de escolaridade. Nessa modalidade popular, aparece também o registro vulgar, em que se empregam termos chulos e obscenos. Vamos pensar em um exemplo simples para os 3 níveis de linguagem. O contexto seria uma conversa entre amigos, no qual um dos amigos revela que vai se casar e o motivo seria porque está apaixonado. O falante do nível culto usaria a frase "eu a amo", com a colocação pronominal feita de maneira correta. Já o falante do nível familiar usaria a frase "eu amo ela", com a colocação pronominal feita de maneira incorreta. E o falante do nível popular usaria a frase "amela", com a junção das palavras e a colocação pronominal feita de forma incorreta. As discussões acerca das variações linguísticas confirmam que os diversos fatores envolvem o processo de comunicação, condicionando as escolhas linguísticas do falante. Compreender as variações linguísticas possibilitará que você, como falante da língua portuguesa, seja mais cuidadoso, mais humano, capaz de compreender seu semelhante e ser compreendido, exercitando sua consciência crítica e cidadã. Agora vamos falar sobre a distinção entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A linguagem oral é espontânea, livre e informal.
Essas características se justificam porque, na comunicação oral, há o contato direto dos interlocutores, além de poder contar com gestos, expressões faciais, corporais. Também estando em um mesmo ambiente, os falantes podem recorrer a objetos desse ambiente para facilitar a comunicação de suas ideias, de informações ou emoções. Já a linguagem escrita é mais elaborada, cuidada, é presa às regras da gramática e ao padrão considerado culto. Apresenta vocabulário apurado e preciso. Como locutor e interlocutor estão à distância, o contato entre eles é indireto. Assim, a linguagem escrita é mais conservadora em sua constituição, é mais refletida, exige maior esforço de elaboração por parte do falante, que deve cumprir eficientemente suas intenções comunicativas com o interlocutor ausente. Em situações informais, a expressão linguística se adapta também ao grau de formalidade ou informalidade, e as preocupações com a correção gramaticais tornam-se menos rigorosas. Imagine, por exemplo, se você falaria com seus amigos durante um churrasco na casa de um deles, do mesmo modo como falaria a acionista de uma empresa durante uma reunião de negócios. É claro que não. A linguagem ela sempre será diferente. No caderno didático de vocês, na página 29, há um quadro explicativo sobre a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Na linguagem oral, temos a facilidade de locutor e interlocutor estarem frente a frente. Já na linguagem escrita, não há essa possibilidade, porque locutor e interlocutor estão à distância. Na linguagem oral, o locutor tem a percepção de imediato das reações do interlocutor. Na linguagem escrita, não há essa possibilidade. Na linguagem oral, o locutor pode redirecionar a mensagem a partir das reações do interlocutor, além de reformular a mensagem, e na linguagem escrita isso se torna impossível. Além disso, as características da linguagem oral e escrita são diferentes. Na linguagem oral, o vocabulário é espontâneo e há repetição de palavras. Já na linguagem escrita, o vocabulário é formal e mais apurado. Na linguagem oral, há o emprego de gírias e neologismo, além da liberdade de colocação de pronomes. Já na escrita, há rigor na colocação pronominal. Na linguagem oral, há emprego de formas como se, tá e omissão de palavras no interior das frases. E na linguagem escrita, as frases são completas e com clareza. E a linguagem oral é totalmente subjetiva, emotiva. Ao contrário da linguagem escrita, que deve ser neutra e objetiva. É bom lembrar que só há interação quando o falante ajusta sua linguagem ao destinatário. A linguagem serve para a comunicação. Se não houver adequação da linguagem, não haverá comunicação. Cabe ao falante a escolha adequada dos recursos linguísticos para garantir uma comunicação eficiente. Mesmo que você saiba que não se pode estigmatizar o ato de fala do indivíduo socialmente desfavorecido, nossa sociedade valoriza o domínio da língua escrita, pois ela é fundamental para a compreensão da informação tecnológica e científica, para a promoção do indivíduo e transformação social. A unidade 1 termina aqui e propõe um pequeno exercício para testarmos nosso conhecimento. A primeira pergunta é: qual a diferença entre linguagem, língua, fala e gramática? Linguagem é a faculdade inata do ser humano e é ela que estuda a língua. E a língua é de caráter social e a fala é individual. Já a gramática serve para normatizar as regras de uma língua, diferentemente da linguística, que apenas descreve os usos da língua. A segunda pergunta é: para que serve a comunicação? A comunicação serve para transmitir ou receber informações. É a troca de conhecimento e entendimento. A terceira pergunta é sobre arcaísmo e neologismo. Vocês pensaram nos exemplos? Quais são eles? Aqui posso dizer que a expressão de primeiro caiu em desuso e se transformou em antigamente. E como neologismo, a palavra namorido, que é a junção de namorado com marido.
Encerramos aqui a nossa primeira unidade e nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!